amigos, sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns para todas aquelas pessoas que desejam conhecer melhor a mediunidade e principalmente para aqueles que querem trabalhar exercitando-a. Nós estamos no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, segunda parte, que Kardec intitulou como Identidade dos Espíritos. E uma coisa muito interessante, depois que nesse capítulo Kardec deu todas as suas opiniões e os resultados das suas pesquisas, ele sempre nos aconselhando a termos bom senso para podermos determinar quando um espírito é melhor que o outro, quando que ele é inferior, quando que ele está querendo mistificar. Então, com todas as suas experiências, das suas pesquisas e dos seus estudos, e ele sempre nos fala que nós precisamos sempre comprovar tudo aquilo que nós estamos falando. Usarmos o bom senso, comprovar, principalmente pedindo aos bons espíritos que nos intuam e nos deixem perceber as verdades. E ele nos dá esse exemplo nessas questões que nós iremos começar a estudar, que são as perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos. Ele dá o exemplo daquilo que ele nos ensina. Por quê? Porque depois de todas as suas instruções, ele vai completar com as respostas dos espíritos às suas consultas. Então, agora que nós vamos ver é o que Kardec, depois de estudar, depois de pesquisar, tirar as suas conclusões, nos instruir, ele pede à espiritualidade superior, que trabalha na codificação, para que nos esclareça. Então, ele volta perguntando muitas coisas que já estudamos para os espíritos comprovarem a sua veracidade. Então, esse é um exemplo também como foi feita e como foi escrita a codificação espírita. Foi dessa maneira que Kardec agiu. Então, as suas experiências pessoais, os resultados das observações próprias dele, ele junta também a opinião esclarecida dos espíritos superiores. Então, vamos ver as perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos. Nós estamos finalizando então esse capítulo 24 do Livro dos Médiuns, Identidade dos Espíritos. Primeira questão: por que sinais podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Então vejam bem, depois de tudo que nós estudamos, que foram as conclusões pessoais de Kardec devido aos seus estudos e às suas observações, ele volta perguntando para os espíritos por que sinais nós podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. E a resposta que ele obteve é a seguinte: pela sua linguagem. Então Kardec cansou de dizer isso, que nós, através da linguagem pela qual o espírito se comunica, nós podemos saber se ele é um espírito superior ou inferior. E ele fala, os superiores, os espíritos esclarecem que os espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de coisas boas. Só falam do bem, só pensam no bem. Então, por aí nós podemos ver numa mensagem que sempre está falando boas coisas, nos orientando para o bem, que se trata de uma mensagem de um espírito superior. Por outro lado, os espíritos inferiores, eles estão sempre dominados pelas ideias materiais. Eles ainda não se desvincularam da matéria totalmente. Então, muitas coisas, às vezes nem por mal, mas eles acham de dar os conselhos de acordo com aquilo que eles sabem e que eles têm como verdade para eles.
Kardec continua perguntando: o conhecimento científico de um espírito é sempre uma prova de sua elevação? Aquele espírito que tem um conhecimento científico muito grande, isso é uma prova da elevação do espírito? E os espíritos falam que não. Então vejam bem, só o conhecimento científico de um espírito não é uma prova da elevação desse espírito. Os espíritos falam não, porque se ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e preconceitos. É o que nós falamos na pergunta anterior. Esse espírito pode ter um conhecimento intelectual muito grande, um conhecimento científico muito grande. Mas se ele ainda não se desvinculou totalmente da matéria, se ele ainda estiver sob essa influência, ele pode ter os mesmos vícios nossos e os mesmos preconceitos. E quando a gente fala em vício, a gente só vai pensar numa coisa muito grande, por exemplo, alcoolismo, drogas. Não, nós podemos pensar em orgulho, podemos pensar em egoísmo, podemos pensar em vaidade. Então, às vezes, esses espíritos que têm muito conhecimento, mas só um conhecimento científico, eles ainda guardam esses resquícios de quando eles estavam encarnados, principalmente preconceitos. Então, uma comunicação desse espírito pode trazer impressa nessa comunicação essas ideias que eles ainda guardam. Eles são semi-imperfeitos. O que quer dizer? Eles ainda não alcançaram uma perfeição relativa. Então, eles são mais temíveis do que os maus. Por que a gente deve temer mais esses espíritos do que os maus? Porque na maioria deles, esses que são semi-imperfeitos e são muito dotados de intelectualidade, de conhecimentos científicos, eles juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Então, é coisas que ainda eles não se despojaram, apesar de estarem desencarnados, eles ainda guardam isso. Então, eles juntam essa astúcia de quando eram encarnados, esse orgulho ainda que eles não se desvincularam, a sua inteligência que é muito grande. E daí eles se impõem àquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas ignorantes. Quando nós falamos de ignorantes, nós falamos no sentido da falta de conhecimento. As pessoas que não têm conhecimento se deixam levar, às vezes, facilmente por palavras bonitas, por coisas que ela nem entende. Eu acho que todo mundo já teve oportunidade de uma leitura e quando terminou falou, ai, que maravilha, só que eu não entendi nada. Ou assistiu uma palestra cujo orador usou palavras difíceis e fez um apanhado filosófico e daí terminou, nossa, mas que pessoa esclarecida, só que eu não entendi nada do que ele falou. Porque ele não passou a mensagem, que a mensagem ela deve ser passada claramente. E dependendo do público que vai ouvir aquela mensagem, a gente tem que nos adaptar. Se eu vou falar para um público mais simples, que não tem muita instrução, eu tenho que usar uma linguagem adequada. Se eu vou falar para um público acadêmico, eu já posso usar uma linguagem mais avançada. Então é isso que Kardec fala, que esses espíritos semi-imperfeitos, os espíritos próprios que falaram isso, para Kardec, que os espíritos semi-imperfeitos, eles são mais temíveis do que os espíritos maus. Por quê? Porque a inteligência deles é muito grande e eles vão juntar o orgulho, a astúcia que eles têm. Então eles vão se impor àquelas pessoas mais simples que vão se deixar enganar por eles. Kardec continuou perguntando aos espíritos:
Vejam bem que todas essas perguntas é para comprovação de tudo aquilo que ele já tirou suas conclusões pelas suas pesquisas, pelos seus estudos, pela sua observação. Muitos espíritos protetores se apresentam com nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que devemos pensar disso? Isso é um fato. Muitos espíritos protetores usam nomes veneráveis, como Bezerra de Menezes, Emmanuel. E nós, às vezes, ficamos em dúvida. Ou o nome de santos mesmo, né? João Evangelista, João Batista, assinam, inclusive, né? Ou personagens conhecidos, como nós sabemos, elevados. O que nós devemos pensar disso? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos é a seguinte: todos esses nomes não bastariam para designar o protetor de cada criatura. Na maioria das vezes, quereis um nome. Então, para vos satisfazer, eles usam de alguém que conheceis e respeitai. Então, nós não devemos ficar procurando. Quem é o seu mentor? O meu mentor é fulano de tal. Por que isso? O nosso mentor é aquele que nós precisamos. É aquele espírito mais elevado que nós para poder nos orientar. Mas cada um vai ter um mentor adequado à sua tarefa, aquilo que ele se propõe a fazer. É claro, Chico Xavier ter um mentor como Emmanuel, porque ele tinha uma missão dos livros, trazer à tona todo aquele conhecimento que ele trouxe através dos livros de Emmanuel, André Luiz e outros espíritos. Então, claro, outro médium, por exemplo, Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Quanto tempo Joana de Ângeles demorou para esclarecer a Divaldo quem era ela? Ela ficou durante muito tempo sem falar quem era. Sou um espírito amigo, sou um espírito protetor, vamos trabalhando. E Divaldo trabalhou muito com ela antes de saber quem era essa personagem, quem era esse espírito que o estava guiando ali, protegendo, orientando. Então nós não precisamos ficar perguntando o nome. A gente quer saber o nome. Eu já vi médium dentro da casa espírita. Por que eu não sei quem é o meu mentor? Gente, sossega. O seu mentor está ali trabalhando, está te orientando para o bem. O dia que for necessário e já for preciso, ele vai falar quem ele é. Mas às vezes ele é um espírito que nós nem temos conhecimento. Que espírito é esse? Nós nem sabemos. Pode ser um espírito que trabalhou aqui na Terra para o bem e nele nem foi famoso, não foi conhecido, mas ele é um espírito de luz. Então nós não precisamos ficar querendo saber quem é ou não é. Outra questão que Kardec fala: esse empréstimo de nome não pode ser considerado uma fraude? Quando o espírito chega e usa nomes veneráveis, como Bezerra de Menezes e outros nomes, será que seria uma fraude? Os espíritos falam: seria se feito por um espírito mau que quisesse enganar. Então, se vem um espírito mau e quer nos enganar e usa um nome que nós respeitamos, daí seria uma fraude. Mas entre espíritos da mesma ordem, há solidariedade e similitude de pensamentos. E sendo para o bem, Deus o permite. Então, é claro, vamos dar o exemplo mais comum, que é Bezerra de Menezes. Sempre ele se apresenta em vários lugares. Daí a gente fala: mas será que é ele mesmo? Existe uma equipe que usa o nome de Bezerra de Menezes porque ali
só vai ser venerado se falar que é Bezerra de Menezes. Mas nesse caso não é fraude, porque são espíritos da mesma ordem e são todos solidários. Então hoje nós terminamos esse programa e continuamos no próximo com essas questões que Kardec fez aos espíritos sobre a natureza e a identidade dos mesmos. Obrigada a todos. Claudete Moura para o divulgar.net.